Olá, eu sou o Bruno Moraes e hoje eu quero trazer um pouco da minha história, compartilhar um pouco da minha história. Eu estou começando um projeto novo e isso vai ajudar muito a nos conhecermos melhor. Primeiramente, quero muito que você se inscreva no meu canal, quero muito que você comente esse vídeo. Se você já sabe com o que eu trabalho, talvez trouxe um pouco mais de riqueza de detalhe do meu começo. Se você não conhece, quero muito agradecer por estar assistindo esse vídeo para que possamos nos conhecer um pouco melhor. Faz 15 anos que eu trabalho no comércio, tanto loja de rua como loja online. E onde eu comecei? Eu comecei trabalhando em uma cidade ao lado de Londrina, é a região metropolitana de Londrina, uma cidade chamada Ibiporã, aproximadamente 50 mil habitantes. Lá eu comecei trabalhando na loja do meu sogro, vendendo móveis e decorações. Também vendíamos eletrodomésticos, celulares e eletroportáteis também. E lá eu comecei trabalhando na parte de entrega, trabalhando na parte de compra, auxiliando, ajudando, porque eu também não tinha experiência. Então eu não tinha um cargo fixo, vamos dizer assim, no começo, até que eu aprendesse algo. E nessa época, eu comecei a fazer faculdade de Sistemas de Informação na PUC. E eu achava que aquilo seria o meu futuro. Por quê? Porque eu trabalhei numa empresa em Londrina e lá tinha muitos programadores, lá tinha muita área de TI, uma empresa de telecomunicações. E eu comecei trabalhando lá e eu achei que aquilo seria o meu futuro, mas estava muito enganado. Pelo menos foi o que minha vida me mostrou até agora. Eu não sabia programar, eu não sabia mexer com isso e mesmo assim resolvi encarar o desafio de entrar numa faculdade de sistemas de informação. E quando eu comecei, eu não terminei o primeiro ano na PUC. Por quê? Porque eu vi que aquilo não era para mim, eu já não estava levando aquilo a sério. Eu sou formado em administração e eu lembro como se fosse hoje que um amigo meu tinha feito sistemas de informações e trabalhava com programação, entendia, e na época ele estava cursando a DM e ele falou: Bruno, isso não é sua praia assim como não é a minha. Eu perdi os anos da minha vida me formando com isso, só sendo que eu não gosto de trabalhar com isso. E aí eu comecei a refletir um pouco isso e realmente eu vi que eu tinha que abandonar, porque eu estava pagando à toa. E aí, em uma dessas aulas, um colega de sala perguntou para mim se eu comprava online. E sinceramente, eu só usava a internet para bate-papo, uma consulta, algo do tipo, mas nunca usei nada, nunca tinha usado nada profissionalmente, algo útil, vamos dizer assim. E aí foi que eu comecei a conversar com ele, falei que eu não conhecia, se ele podia me explicar um pouco sobre isso. E ele me explicou, mostrou um livro que ele tinha comprado, como que funcionava. E aí eu perguntei para ele, falei: olha, legal a ideia. Você compra online, faz o pagamento e vai chegar na minha casa. E foi isso que ele me mostrou. Para mim, era novidade. E aí foi que eu perguntei pra ele, falei: você me ajuda a ver se tem alguém vendendo móveis na internet? E ele fez uma consulta e na época existia 3 sites. 2 desse não existe mais, tá? Não existe mais, só existe um site desse ativo. E nós aqui de Londrina, Biporã, Cambé, nossa região aqui, Rolândia, nós estamos perto de um polo moveleiro que é Arapongas, a cidade de Arapongas. E eu comecei a pesquisar lojas, comecei a ver quem que mexia com isso, quem que trabalhava com isso, quem que vendia assim, e eu fui descobrindo. E foi aí que eu levei essa ideia lá para Ibiporã, na loja do meu sogro. Foi lá que eu coloquei a ideia e ele acatou. E no começo não foi algo fácil. Primeiro que eu não sabia, era uma coisa nova. Eu não sabia como que funcionava, não sabia o que tinha que fazer. Eu estava estudando, mas eu vi que tinha oportunidade. Se um conseguia vender, eu também conseguiria. E aí foi quando eu procurei uma pessoa que trabalhava, fazia um serviço para nós, e ele falou para mim que tinha total conhecimento, que conseguia fazer um site e colocar no ar. E ele fez. Só que, gente, foi uma porcaria. Desculpa o linguajar, mas uma porcaria. O site era horrível. Não conseguia comprar nada, o anúncio era ruim, você não conseguia nem colocar um banner. Era horrível.
Ele sabia, mas era uma plataforma horrível, que nada funcionava e nunca iria dar certo. E o que aconteceu? Eu vi, a frustração foi grande. Por quê? Porque eu achava que com pouco dinheiro eu conseguia colocar uma loja no ar. E não foi bem assim. Quer dizer, ele não sabia nada também. E aí eu fui procurar alguém especializado, uma empresa que trabalhava com criação de lojas. E aí eu comecei a procurar. E como eu trabalhei naquela empresa de programação que eu falei, eu encontrei um colega que tinha aberto uma empresa na época, e esse colega estava trabalhando com isso. E aí eu desenvolvi um projeto com ele e pedi um orçamento. Esse site horrível que eu montei, que a pessoa montou para mim e eu comprei, custou na época uns R$200. Então você imagina se ia ser algo que prestasse. Mas como eu não sabia, eu testei. E esse outro projeto foi um projeto de R$7.000 na época. Então olha para você ver o salto. E aí tem um problema. Quando você faz uma porcaria, mas que é barato, é difícil você colocar o caro para a pessoa comprar, na verdade, para catar sua ideia. Mas nisso, meu sogro sempre foi bem nisso, porque ele sempre foi a favor da tecnologia. Então eu lembro que uma época ele falou pra mim, não, eu vou investir porque isso não tem volta, isso é o futuro. Então foi algo legal. Nós conseguimos pôr a primeira loja no ar. Claro que eu vou resumir isso pra você porque a história é muito grande. E aí nós começamos a vender móveis pela internet. A primeira venda do nosso site foi para Rondônia, Porto Velho. E a partir dali nós começamos a escalar, eu comecei a estudar muito mesmo, e tive uma grande faculdade real, que foi a empresa Gazin. Isso mesmo, a Gazin Colchões, Gazin Atacado, o grupo Gazin. Na época da loja física, nós fazíamos muito feirão, chegávamos a fechar a avenida de Biporã, colocamos cama elástica, colocamos um monte de brinquedo, fazia carro de som, pipoca, algodão doce, todas essas ações de vendas, e vendia muito colchão em parceria com a Gazin. Então, nessas viagens na Gazin para comprar mercadoria, até quando eu fui para conhecer, eles na época tinham o site deles no ar. E foi aí que, em uma dessas viagens, eu conheci a pessoa responsável pelo site. E aí, meu amigo, eu não podia perder essa oportunidade. Sentei do lado dessa pessoa e comecei a trocar conhecimento. Porém, da minha parte, era só curiosidade, porque o conhecimento mesmo era dele. Mas, super gente boa, pensa numa pessoa gente boa, me ensinou muito, me mostrou na real, ali o pedido caindo, o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que proceder. Então foi uma aula assim fenomenal, e não foi só uma vez, nós somos umas 4 ou 5 vezes para a Gazin. Então eu quero muito agradecer aqui a Gazin, porque ela nem imagina o quão bem ela fez para mim. Então, toda vez que eu saía de lá, vendo uma operação dessa, imagina o tamanho, a gente saía com novas ideias, a gente sabia onde estava errando, o que precisava contratar, o que não precisava. E foi aí que nós conseguimos começar a escalar, vender mais, muito mais. E aí nós tínhamos vendas incríveis na nossa plataforma direta. Então a gente vendia direto e vendia muito mesmo, vendia muito à vista. Nós começamos a escalar e muito. E aí nós chegamos a bater 1,5 milhão por mês. Me lembro que em uma Black Friday nós vendemos 700 mil em 3 dias. Porém, era muita venda, e como cresceu muito rápido a partir do momento que começou a escalar, nós começamos a enfrentar uma série de problemas. E aí, a gente viu o faturamento cada vez aumentando mais, aumentando muito, e a gente tem necessidades rápidas que a gente precisava agir. Por exemplo, você imagina, nós vendemos móveis que você pega um guarda-roupa, às vezes tem 5 volumes, pesando 250, 300 quilos. Imagina você vendendo carretas e carretas. Você precisa de gente para isso, e é tudo muito manual. Então a gente começou a enfrentar todas essas dificuldades, contratar pessoas e rápido. Então sempre nós estávamos atrás, nós nunca estávamos planejando isso, crescendo, nós nunca estávamos para frente, nós sempre para trás, resolvendo, apagando fogo. Foi isso que aconteceu, porque cresceu muito rápido. Por isso que você precisa ter um planejamento. Mas no nosso
nosso caso aconteceu muito rápido. E essa explosão, nesta época já dessa explosão, foi quando nós entramos no Marketplace. Sim, nós trabalhamos uma boa parte vendendo no nosso site direto. Nós chegamos a vender 500 mil e depois esse faturamento alto era já com a ajuda do Marketplace. Porque nesse tempo nós tivemos um problema causado pelos programadores, pela empresa que cuidava do nosso site, e foi um problema gravíssimo. Me obrigou a entrar no Marketplace. Então é muito complicado. Por quê? Porque foi um problema causado por eles. Não foi um problema nosso. Então nesses faturamentos nós usamos sim o Marketplace. Isso eu vou explicar em outro vídeo. Hoje, atualmente, eu estou com uma loja física e estou com uma loja virtual. Continuo no ramo, continuo vivendo da internet e quero muito que você que pensa em entrar, você que já entrou e quer escalar sua loja, quer escalar o seu produto, quero muito que você esteja junto comigo. Então, para isso, não deixe de curtir o meu canal, não deixe de compartilhar os assuntos que é de extrema importância para quem você conhece. Porque muitas pessoas começam a vender online, começam um negócio de rua, mas pensando que aquilo vai ser bom, que aquilo vai dar certo. E muitas vezes não é assim que funciona. Temos várias diversidades no meio, vários acontecimentos que faz com que nós tenhamos que se desdobrar para continuar vivo. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Comente, que isso é muito importante e eu quero muito melhorar os conteúdos para que você tenha sucesso e você viva da internet assim como eu vivo.